grupo para vocês. A planilha está disponível. Auditoria financeira da clínica particular. Fechamento do mês de maio e planejamento de junho. Pegue a tua água, a tua caneta e me responde essas 3 perguntas, né? Qual é o dinheiro que entrou? Qual é o dinheiro que deixou de entrar? E qual é o dinheiro que você recuperou? Porque essas são as nossas estratégias. Dinheiro recuperado. Uma pergunta antes da gente começar a falar desses 3 dinheiros. Você terminou o mês de maio achando que foi um mês ruim? Ou simplesmente você não sabe o que realmente aconteceu na tua clínica? Porque entra dinheiro, dinheiro deixa de entrar e você consegue recuperar o teu dinheiro quando você entende esses 3 pontos. E isso é gestão. Vamos começar o raio-x do faturamento do mês de maio. Pacientes ativos em maio. Quantos pacientes você tem na tua planilha de pacientes ativos? Você tem esse cálculo? Você tem esse número? Quantos pacientes você tem ativo todo mês que você é responsável eticamente pelo atendimento desses pacientes? Então, você tem lá o cadastro e o controle desses pacientes, que é o nome desse paciente, é o valor que ele paga, quando ele começou, qual que é o horário dele definido, né? Tudo isso é importante ter essa planilha de pacientes ativos. E aí nós vamos entrar em quantas sessões foram realizadas, quantos pacientes você tem e quantas sessões foram realizadas no mês de maio. Coloquem aí no chat, que depois eu vou olhar. Quem está assistindo aqui, pode comentar. Oi, Patrícia! Comenta no gravado, deixa nos comentários quantas sessões vocês realizaram no mês de maio. Quem tem esse controle, coloca no chat para mim que eu vou olhar aqui. Fernanda, não tenho. Mas hoje já foi o primeiro dia útil de junho e você não tem o número de quantas sessões você realizou em maio. Olha só. Aí está o furo. Primeiro ponto da tua auditoria que a gente está marcando aí, Fer. Maria. Tenho até semana passada. Semana passada, vamos atualizar. Semana passada de sexta, quem encerrou os atendimentos, hoje não conta, hoje entra para junho, tá? E aí nós vamos entrar o valor médio por sessão. Vocês já contabilizaram, a gente tem a aula do ticket médio do valor da tua sessão, que é quando você pega quantas sessões você atendeu no mês, com quantos pacientes você tem, né? Quantas sessões, com o faturamento total. Tu pega o faturamento total e divide por quantos atendimentos. Então, é muito importante a gente ter esse número de quantos atendimentos nós temos do mês a mês, tá? Isso é olhar para os teus números, é ter os teus critérios, entender para onde está indo o teu dinheiro, de onde está vindo, o que dá para ser feito, e fechar essa torneirinha, que é sessão cancelada, que é sessão desmarcada, faltas que deveriam ser remuneradas porque tem todo o valor investido. Semana passada nós falamos de percepção de valor, é tempo, é deslocamento, é aluguel, ou é o investimento do cenário, tudo é valor percebido, né? Então, são esses 4 pontos a serem analisados aqui. Pacientes ativos, quantas sessões realizadas, qual o valor médio por sessão, e o faturamento total percebido. A gente calculou o ticket médio base, qual é o ticket médio ideal, mas a gente vai ver que se a gente for fazer aqui agora, vai dar diferente. Porque como cada paciente, vocês têm 2 ou 3 tabelas de valores, às vezes até mais, fazem muito individualizado, isso muda o teu ticket médio mensal. Então, se um paciente de ticket alto fez mais vezes por semana, ou fez uma sessão extra, isso vai te trazer um resultado de ticket médio diferente. Por isso que a primeira conta que a gente vai fazer aqui hoje é pegar o teu faturamento total do mês de maio, dividido pelo total de sessões que você realizou, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente colocar como indicador de uma psicóloga com 18 pacientes ativos, tá? Com 62 sessões realizadas no mês,
O ticket médio dela, eu peguei, então, o faturamento total foi de 11.160. Eu peguei os 11.160 dividido por 62 sessões, que deu o ticket médio de 180. Mas talvez o ticket médio ideal dela, que ela fez lá na aula passada, tenha sido diferente, né? Porque ele é o ideal, ela não atingiu o ideal ainda. Esse exemplo que eu trouxe para a gente acompanhar até o final da aula. Então, a previsibilidade financeira é o faturamento que é previsto, condicionado ao faturamento realizado, tá? Então, para essa psicóloga, ela tinha previsto 72 sessões por mês a R$ 180. Essas eram as sessões previstas para o mês de maio. Então, o faturamento previsto dela era de 12.960. Só que o que aconteceu? Ela teve um faturamento realizado de 11.160. Existia um déficit, um prejuízo de R$ 1.800. Foi o que aconteceu comigo o mês passado em relação a R$ 500. Então, nós vamos olhar que esses R$ 1.500 não sumiram por acaso. Eles saíram sessão por sessão. E a gente descobre onde? São os cancelamentos que são avisados previamente. E aí nós precisamos olhar que quantos aconteceram, foram reagendados ou ficaram só cancelados? E quantos você perdeu? Você simplesmente esqueceu que tinha cancelado e que poderia remarcar. Ou poderia buscar uma outra estratégia. Se era paciente a cada 15 dias, em vez de mudar, de voltar a marcar ele só 15 dias depois, tentar trazer, antecipar a sessão para a próxima semana, que vai trazer esse faturamento para esse mês ainda, né? Esse mês, agora final de maio, na sexta-feira, eu tive, vazou da minha torneira ali, 2 pacientes, 400, quase R$ 500, por quê? Eram de sexta, confirmaram na quarta, quando foi na quinta, pediram para trocar o dia. E aí vieram para essa semana. Então, foi quase R$ 500 que veio para o faturamento de junho, que era de maio. Então, foi um vazamento na minha torneira. Mas esse realmente foi no último dia do mês, não teve como sanar. É direito do paciente cancelar. Mas a gente precisa ter a mentalidade estratégica. O outro ponto é a falta de aviso. Quantas faltas aconteceram na sua sessão por falta de aviso? Elas foram cobradas? E quantas não foram cobradas? Então, nós vamos começar a olhar detalhadamente para essas faltas. Quantas ocorreram? Dessas que ocorreram, quantas foram cobradas e quantas não foram cobradas? Dessas faltas sem avisos, tá? E aí, nós vamos para o cancelamento pelo profissional. Quantas sessões nós cancelamos? Quantas dessas que nós cancelamos foram reagendadas? Para a gente manter a previsibilidade do faturamento. E quantas se perderam? Porque quanto dinheiro você deixou na mesa por não aplicar as políticas de faltas PSIS? Então, aqui na nossa planilha, deixa eu compartilhar agora a planilha. Vamos preenchendo. Nós vamos preenchendo na planilha. Deixa eu abrir aqui. Estou com dificuldade de abrir a planilha certa. Vamos lá, deixa eu apresentar. Planilha certa agora. Isso. O painel financeiro de junho. Esse aqui que eu quero trazer para vocês. Você vai olhar aqui. Quando você cancela, esse painel, ele se perde. Porque nós estamos aqui, ó, na auditoria de maio, respondendo essas perguntinhas aqui lá, tá? Então, vocês vão colocar aqui o número de vocês. Quem já está colocando? Maria, muito bem, colocou? Deu certo o cálculo? Ela fez o cálculo? Gente, psicóloga não precisa sofrer
para colocar o número, para fazer conta. É só colocar ali que a planilha calcula para a gente. A gente é de humanas, não é de exatas, né? Então, vamos lá. A gente vai olhar que o impacto da política de faltas, ela pode ser positiva e pode ser negativa se você não colocar em prática, tá? Então, quando você não tem política de faltas, 5 faltas a R$ 180 no mês, olhando no mês. Geralmente tem gente, eu já trabalhei com psis, que contabilizava 25% da agenda como falta. Então, ela colocava como se ela não recebesse. Ela se organizava com, eu tenho, sei lá, 10 pacientes e eu sei que eu vou atender 3 pacientes. 3 não, 7 pacientes, sabe? Porque vai faltar no dia. Então, no mês é 25. É como se 25% do teu faturamento vazasse. É uma torneira pingando, que você tem que pagar a conta depois, tá? E aí, 25%, 20% é 1.000, é 1.800, é 2.200. Isso é prejuízo direto, sem cobrança, sem reagendamento e sem retorno. Isso que eu falo é política de faltas. Quando você tem política de faltas, você tem esse valor acrescentado, mantido, ou às vezes até aumenta a previsibilidade do mês atual. Porque se 5 faltas a R$ 180 são cobradas, são reagendadas, você tem uma receita protegida, você está mostrando para o teu paciente que você tem a responsabilidade e ele também, você passa a responsabilidade do comportamento dele, ele aprende sobre isso, o vínculo terapêutico é mantido e isso é muito importante para a excelência técnica, né? Porque, como eu disse hoje nos stories, tudo que nós falamos de estratégias, de busca de percepção de valor, de precificação, de reajuste, nós estamos falando a partir do ponto de vista de que você já tem a técnica, você tem a tua segurança técnica, você é excelente na tua entrega como terapeuta. A gente não fala de teoria. Aqui nós falamos de estratégias de gestão, tá? Então, quando o teu paciente tem um vínculo mantido, mesmo falando do faturamento, do dinheiro com ele, a clínica se torna sustentável. Ok? Vamos lá, então. Olhando para os cancelamentos profissionais. Quando nós precisamos cancelar, tá? As sessões canceladas por mim. Dessas sessões que você cancelou, eu marquei aqui que eu cancelei 7 sessões esse mês. Eu, Cícera, canceladas por mim. Dessas 7, 5 foram reagendadas. E 2 escorreram. Perdi. Qual foi o impacto financeiro? Quase R$ 500. Foi sobre esses R$ 500 que eu gravei um Reels para o Instagram. Quem está no Instagram, coloca nos comentários, entra no link da bio, vem para a aula, tá bom? A gente está aqui com uma apresentação e com a planilha da tua auditoria do teu faturamento, tá, Psi? Então, nós vamos olhar que a gente também cancela, todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem ali as suas contas, né? Na hora que eu for falar da minha calculadora, eu encerro o Instagram e paro de gravar a aula, que eu falei que eu só ia mostrar minha calculadora para quem tivesse ao vivo, que vai ser a Fernanda, vai ser a Maria, vai ser a Eduarda, né? Que vão ver ali a minha calculadora. Que eu vou mostrar isso, que eu perdi esses 2 atendimentos, tá? Então, o financeiro não gerou receita, tá? Quando a gente olha que nós profissionais remarcamos, temos impacto duplo. Temos o impacto do financeiro que não gera receita e temos o terapêutico que ele é fragilizado, tá? A gente precisa olhar para a fragilização do vínculo quando a gente cancela e não propõe uma remarcação, porque o paciente se programa, tem todo um planejamento terapêutico, um programa terapêutico e uma sequência para a gente manter firme junto com eles. Então, é importante, eticamente,
a gente manter o atendimento. Quando precisa cancelar, a gente apresentar uma proposta de remarcação, certo? Então, a remarcação é uma forma da gente dar uma fechada nessa torneirinha. Esses atendimentos cancelados, eles são por necessidade real ou por falta de organização de agenda. Essa é uma reflexão que eu quero trazer para todos aqui hoje, que muitas vezes eu já vi psicólogas marcando pacientes ao mesmo tempo. Mais de um paciente, 2 pacientes no mesmo horário. E aí, né? Olha a percepção de valor. O que esse paciente vai perceber? E o que acontece? Existe a fragilização do vínculo terapêutico. Quanto maior a frequência de cancelamento do profissional, mais fragilidade o cuidado tem, né? Fica mais vulnerável. A percepção do valor, a desorganização e aquele paciente que você não atendeu e o dinheiro não entrou. Então, é você parar e olhar se realmente existe a necessidade de você cancelar. Se você não tem a segurança de marcar um paciente que você vai poder atendê-lo no mesmo dia, toda semana, no mesmo horário, não marque. É o que eu sempre falo, utilizem o planner com horários, não só por período manhã, tarde e noite. Coloque hora em hora, deixe espaço para 30 minutos, divida 30 minutos em 15 minutos, porque a gente precisa conseguir conciliar o CPF com a mentalidade CNPJ. Mesmo que você ainda não tenha um CNPJ ativo, que você seja um profissional liberal que trabalha no CPF, você precisa olhar o que é seu como pessoa e o que é da tua profissão. Então, a agenda de atendimento, ela fica em segundo plano. Em primeiro plano, você precisa estruturar a tua agenda como pessoa. O teu CPF, você se acolher, cuidar de você, e aí você vem com a tua agenda de atendimento. Em que horário eu vou atender? Então, eu vou me organizar para estar disponível esses horários de atendimento. Isso evita com que você precise cancelar. Quando você cancela com frequência, quando o teu paciente se sente descuidado, eu gosto muito dessas colocações, descuidado, ele vai te achar cara, ele não percebe o valor, ele vai falar sobre essa desvalorização e o teu marketing vai ser reverso. Porque o melhor marketing que existe é um paciente satisfeito. E a organização é o que traz essa percepção de satisfação para o paciente. Maria? Isso, Maria. A gente se desculpa, morre de vergonha. Exatamente. Já aconteceu comigo, não vou mentir, já aconteceu. Na ideia de precisa atender, acabava perdendo muito, né? Não olhando para essa agenda da pessoa, o quanto eu consigo sustentar, quantos atendimentos é possível para mim atender por semana. Olhar para o teu CPF, para você organizar ele para o teu CNPJ ser lucrativo. Por isso que eu falo essa frase, sempre falo essa frase. O teu CPF precisa estar organizado para o teu CNPJ ser lucrativo, tá? Vamos agora para a etapa 5, que é resgatar o financeiro. As faltas cobradas, contrato em evidência, reforço dessas faltas cobradas na mensagem de confirmação, tá? Então, se você teve 3 faltas a R$ 180 e você cobrou essas 3 faltas, o valor é de R$ 540 de resgate financeiro, certo? Quando você reagenda sessões que ou você precisou cancelar, ou o paciente cancelou com antecedência, quando você dá esse direito para quem cancela com antecedência, reagendar a sessão, também é um financeiro resgatado, é um dinheiro que você resgatou. Então, se você teve 4 reagendamentos a R$ 180, foi R$ 720 que você resgatou para o teu faturamento do mês de maio, certo? Quem é que resgatou dinheiro nesse mês de maio? Coloca para mim no chat.
Dani. Aham. Maravilha. É isso mesmo. Mas vamos praticar mais, então, as faltas cobradas. Às vezes, a gente... Falta... Olha, esses dois. Sessões reagendadas, então, o reagendamento são para pacientes que avisam com antecedência, quando ela não vai ser remunerada. Pacientes que não avisam, a gente não dá o direito de reagendamento. É uma falta cobrada. Ah, eu preciso muito de uma sessão essa semana, então vai ser uma segunda sessão que você vai pagar. E aí é um up no teu faturamento, uma sessão extra, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. E aí tem um outro ponto que é o que eu sempre falo, é a gente reativar paciente. Isso, reativação. A reativação de pacientes. Pacientes que estão há mais de um mês sem vir, que parou, que está com dificuldade de horário. É a gente tentar reativar esses pacientes que estavam ativos e por alguma dificuldade acabaram ficando para a planilha de pacientes inativos pelo tempo, né? É tentar reativar esses pacientes. Como que a gente reativa? De forma ética, tá? Não é nada, é você ir lá e mandando uma mensagem, perguntando como que ele tá e vendo como que está o horário dele, se faz sentido para ele retomar, né, depois de alguns dias que ele não estava tendo dificuldades com o horário, e que você dispõe de alguns horários que talvez estava próximo ao que ele estava buscando. Então, é essa forma de reativar esses pacientes. Então, se você conseguir reativar 2 pacientes, 2 sessões, é R$ 360. E aí, a gente vai olhar que nesse exemplo, nós temos um total recuperado de R$ 1.620, tá? Então, de R$ 1.800 de prejuízo potencial, apenas 180 se tornaram perda realmente efetiva no nosso exemplo aqui. Por quê? Porque nós tivemos o resgate financeiro. A gente fechou a torneirinha do investimento financeiro, tá? Do prejuízo financeiro. Então, agora, nós vamos olhar para uma taxa de cancelamento da clínica, tá? Taxa de cancelamentos de sessões canceladas dividida por sessões previstas vezes 100, a gente vai ter a nossa classificação de taxa de cancelamento, tá? Aqui nós vamos olhar. Você vai pegar quantas sessões foram canceladas. Eu tive um total de 7 sessões canceladas esse mês. Isso. Faz a conta, Maria. Vamos lá. Tá aí na planilha. Vamos lá na planilha. Vamos lá. 7 sessões canceladas, divididos por... Vamos... Fernanda, muito bem. Vou trazer aqui o meu exemplo, tá? O meu exemplo para vocês. Isso, tá aí na planilha. Exato. Então, pega aí o número de vocês mesmo. Não vou abrir minha calculadora, senão eu tenho que desligar o Instagram aqui. Vamos lá, você vai entrar com o número de sessões que você cancelou esse mês e dividir pelo número de sessões que eram previstas para a tua previsibilidade, vezes 100, tá? Se você chegou a 10%, é muito estável, a sua clínica está estável. Se foi de 10 a 20%, tá normal, com um espaço para melhorar. Se está acima de 20%, é um sinal de alerta. Existe uma necessidade de avaliação de estrutura e estratégias de como fechar essa torneirinha, tá? E se está acima de 30%, realmente você tem um problema estrutural urgente. Vamos olhar para as estratégias de neutralização, então. Resumindo, se você tem um prejuízo potencial de 10 cancelamentos a R$ 180, é R$ 1.800 de potencial para prejuízo. Quando a gente olha para a receita recuperada, nós temos 3 faltas cobradas, R$ 540,
4 reagendamentos a R$ 720, 2 reajustes inativos, reajuste não, resgate, e aqui eu nem coloquei reajuste, né, que a gente pode reajustar para poder recuperar, mais reajustes que estão dentro dos critérios que você coloca em contrato e em combinado com o teu paciente, né? Então, foram 2 resgates de pacientes inativos, R$ 360, que o total recuperado foi de 1.620. Então, o prejuízo não foi de 1.800. O prejuízo foi apenas de uma sessão de R$ 180 em um mês, que você pode ter passado algumas dificuldades, como eu. No meu caso, não foi esse. No meu caso, eu ainda saí na vantagem. A minha conta foi positiva. Eu aumentei além da previsibilidade, mesmo precisando cancelar 7 sessões, tá? Eu vou mostrar para vocês, só que não vai ficar gravado. É só para as meninas que estão ao vivo aqui, né, Cis? Vocês valiosas aqui no ao vivo, segunda-feira, quase 9 horas da noite em Brasília, quase 8 horas aqui em Campo Grande, e a gente falando sobre financeiro. Então, os cancelamentos não neutralizados, eles são prejuízos puros. Quando existe estrutura, cada cancelamento tem uma resposta e é um dado importante para a nossa empresa, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em reajuste, crescimento sem aumento de carga horária. O reajuste é uma alavanca mais eficiente para sua clínica. Então, se você percebe que precisa aumentar o valor do faturamento para cair esse prejuízo dos cancelamentos e das faltas, quando ela está categorizada ali no vermelhinho, no laranjinha, é um índice de você passar a reajustar o valor, tá? Então, pacientes que receberam reajustes, 5 pacientes, tá? O valor médio do reajuste sai R$ 30 cada paciente, cada sessão. O impacto mensal sai 5 vezes 30, 150 por mês. O impacto anual projetado, R$ 1.800 no ano, tá? Então, isso para paciente, certo? 5 pacientes. E sessão mensal, uma sessão, tá? 150, R$ 30 em uma sessão. 5 sessões no mês, R$ 150 no mês. 5 pacientes. Calculou aí, Maria? Muito bom. Isso, Dani. Acompanhou. Então, a minha pergunta é: você tem paciente com valor desatualizado há mais de 12 meses? Qual é o custo disso para você no ano? Você está perdendo em torno de R$ 1.800 de cada paciente que você deixa de reajustar. Então, Psi, para encerrar a nossa aula, eu queria te colocar para refletir. Quem acompanhou no Insta, obrigada. Entra no grupo depois, que aí eu vou liberar a planilha lá, certo? O objetivo não é apenas a gente atender mais. O objetivo é proteger a receita que a sua clínica já produz. Então, eu vou deixar o desafio do painel de junho aí para vocês. Qual é a previsibilidade de junho de faturamento? Um faturamento mínimo e aceitável. E qual que é a meta de reagendamentos, considerando os números de cancelamentos e faltas que você já olhou para a tua clínica, tá? E aí nós vamos olhar para a meta de resgate de pacientes inativos, a meta de redução de taxas de cancelamentos e meta de reajustes por mês de pacientes. Lembrando que os reajustes são combinados, avisados e de uma forma estruturada, né? PDF, com logo, com cálculo, com justificativa, para você poder comunicar ao teu paciente. Dessa forma, você vai olhar que... Vamos lá. Dessa forma, você vai ver que a tua clínica, que o teu paciente percebe o valor desse reajuste, certo? Bom, Cis, essa foi a auditoria. Agora a gente vai olhar aqui para o teu painel de junho, onde vocês vão colocar aí quantos pacientes ativos você espera que tenha,
dentro dos números que você já teve em maio. O valor médio por sessão, que é o teu ticket médio, tá? Ticket médio, valor do teu faturamento dividido pelo número de sessões. Aí aqui a planilha já vai calcular, certo? Aí você vai colocar tua meta de reagendamento, meta de resgates de pacientes inativos, taxas de cancelamento reduzida e meta de reajustes, certo? E aí aqui nós vamos colocar faturamentos por semana. Essa é uma estratégia para as psicólogas que estão acompanhando no Insta também. Você ter metas de faturamentos por semana. Isso ajuda a gente a fragmentar o nosso faturamento mensal total. Faz com que a gente vá em busca de repor o que a gente perdeu em semanas anteriores. Certo, Psis? Agora eu quero conversar com as Psis, que tem também na planilha um histórico financeiro mensal de cada mês do ano para vocês acompanharem o ano como um todo. Agora eu quero acompanhar, ouvir de vocês, vou mostrar a minha calculadora para vocês e por isso eu vou precisar parar de gravar. Ok? Muito obrigada. Quem assistir no gravado, essa aula vai estar disponível no YouTube, tá? Me curte no Instagram, me segue no Instagram, curte, comenta, compartilha com uma psi que precisa dessa aula. Combinado? Agradeço a confiança de vocês.